Você já se sentiu tão cansado a ponto de querer desistir de tudo? Já teve aquela sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, o peso ficou grande demais? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. O profeta Elias, uma das figuras mais impressionantes da Bíblia, também se sentiu exatamente assim. E talvez isso te surpreenda, porque, quando pensamos em Elias, a primeira imagem que vem à mente é de fogo caindo do céu, de milagres espetaculares e de uma coragem inabalável. Mas antes de ser o grande profeta, Elias era um homem como eu e você, com medos, dúvidas e principalmente cansaço. Para entender a jornada de Elias, precisamos olhar para o tempo em que ele viveu. Israel estava afundado em uma profunda corrupção espiritual. O rei Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel, haviam levado toda a nação a se afastar do Deus verdadeiro. A idolatria a Baal se espalhou por toda parte. A injustiça social aumentou e a fé genuína foi sendo esquecida. Era um cenário desolador. E foi no meio desse caos que Deus escolheu Elias, não porque ele era alguém famoso, rico ou poderoso. Nada disso. Deus o escolheu porque ele estava disposto a obedecer. Elias simplesmente apareceu diante do rei Acabe e anunciou uma seca severa sobre a terra. Imagine a ousadia, uma palavra difícil, totalmente impopular e, sem dúvida, muito arriscada. Logo depois desse anúncio, Deus o levou para um lugar escondido, longe dos olhares humanos, junto ao ribeiro de Querite. No deserto, sozinho, Elias aprendeu uma lição essencial: a depender totalmente de Deus. Ali não havia salário, não havia apoio de amigos, não havia nenhuma segurança humana. E mesmo assim, Deus o sustentou de forma sobrenatural. Corvos, isso mesmo, corvos, levavam pão e carne para ele todos os dias. Isso nos ensina algo poderoso. Quando Deus nos guia para um lugar difícil, Ele nunca nos abandona lá. Ele providencia o SUS. Com o passar do tempo, Deus levou Elias a novos e maiores desafios. O famoso confronto no Monte Carmelo não foi apenas uma disputa de poder entre profetas. Foi uma batalha espiritual pelo coração de uma nação inteira. De um lado, centenas de profetas de Baal, confiando em um Deus que não ouvia e não respondia. Do outro, um único homem, sozinho, confiando totalmente no Senhor. Elias orou com uma simplicidade impressionante, sem gritos, sem desespero, sem espetáculo. Ele apenas pediu que Deus se revelasse. E o fogo caiu. Deus respondeu de forma clara, visível e inegável, mostrando a todos que ele continua sendo o Deus vivo e verdadeiro. Depois desse momento extraordinário, o povo reconheceu o Senhor como Deus e a chuva finalmente voltou a cair sobre a terra. Parecia o começo de uma nova era, uma grande vitória. Mas, logo em seguida, algo inesperado aconteceu. Elias recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel. E aquela mesma coragem que o fez enfrentar uma multidão inteira pareceu desaparecer em um instante. O medo tomou conta do seu coração e Elias fugiu. Fugiu para o deserto, mais uma vez. Lá, sozinho e exausto, o profeta chegou ao seu limite. Cansado fisicamente, esgotado emocionalmente e abalado espiritualmente. Ele se sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Isso nos ensina uma verdade que muitas vezes ignoramos. Grandes vitórias e experiências espirituais não nos tornam imunes a momentos de profunda fraqueza. Até mesmo as pessoas mais usadas por Deus podem se sentir completamente esgotadas. E como Deus respondeu a Elias, ele não o julgou. Não disse que o profeta era fraco, ingrato ou que estava reclamando demais. Nada disso. Primeiro, Deus cuidou dele. Enviou um anjo para lhe dar descanso, água e alimento. Somente depois de restaurar suas forças físicas, Deus falou com ele. Isso nos mostra o quanto Deus se importa com nosso ser por inteiro, nosso corpo, nossa mente e nosso coração. Às vezes, o que mais precisamos não é de uma resposta teológica imediata, mas simplesmente de cuidado, de descanso e de um pão assado na brasa. Quando Elias finalmente teve forças para continuar sua jornada até o Monte Horebe, o monte de Deus, ele esperava uma grande manifestação divina. Mas quando ele estava na caverna, Deus lhe perguntou: "O que você faz aqui, Elias?" E Deus se manifestou, mas não no vento forte que quebrava
as rochas, não no terremoto que sacudiu a montanha, e nem mesmo no dilúvio. A voz de Deus veio um sussurro suave, uma brisa leve e tranquila. Deus estava mostrando a Elias que sua presença nem sempre se manifesta no barulho, no espetáculo ou nos grandes eventos. Muitas vezes, ele fala conosco no silêncio. É nesse silêncio que ele nos restaura, nos orienta e renova nossas forças. É na calmaria que conseguimos ouvir o que realmente importa. Nesse sussurro, Deus lembrou a Elias de algo fundamental. Ele não estava sozinho. Deus disse que ainda havia 7.000 pessoas em Israel que não tinham se dobrado a Baal. O desânimo e o cansaço haviam distorcido a visão do profeta, fazendo-o acreditar que era o único que restava. Isso também acontece conosco. Quando estamos esgotados, é fácil pensar que tudo acabou, que estamos sozinhos na luta. Mas a verdade é que Deus sempre vê além do nosso momento de dor. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido com o deserto de Elias. Talvez você tenha servido, ajudado, orado, confiado e, mesmo assim, esteja se sentindo profundamente cansado. Talvez se sinta sozinho, incompreendido ou desvalorizado pelo seu esforço. Mas a história de Elias é um lembrete poderoso de que Deus não descarta quem está cansado. Pelo contrário, ele restaura. O deserto não precisa ser o seu fim. O silêncio não é sinal de abandono. E o seu cansaço não anula o chamado que Deus tem para a sua vida. Enquanto Deus está falando com você, ainda que seja em um sussurro, é porque ainda existe um caminho a percorrer. Ainda existe um propósito para cumprir e, acima de tudo, ainda existe esperança. Deus não terminou a obra dele em você. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, peço que você curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e, principalmente, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra de esperança. Muito obrigado por assistir e até a próxima.